Olá a todos, vamos começar a ver as equações diferenciais e nessa introdução vamos ver a definição, a classificação e a solução de uma equação diferencial. Então, uma equação diferencial é uma equação que contém uma função desconhecida e uma ou mais de suas derivadas. Então, por exemplo, a equação d2y dx2 menos x ao cubo dy dx mais y igual a x quadrado. Isso aqui é uma equação diferencial. Aí no caso a nossa função desconhecida é a função y, é uma função de x, e a gente costuma escrever assim que y é igual a uma y de x. Então nós temos uma função desconhecida que é a y, e no caso aqui nós temos duas derivadas, que é a derivada primeira e a derivada segunda. Vamos ver agora a classificação. Então a classificação primeira vai ser por tipo. Então por tipo, as equações diferenciais, que a gente vai chamar aqui de ED, elas vão se classificar em ordinárias. Então a gente vai ter as equações diferenciais ordinárias, que a gente vai chamar de EDO, e as equações diferenciais parciais, que a gente vai chamar de EDP. Então vamos ver o que é uma EDO e o que é uma EDP. Então, no caso, uma equação diferencial ordinária, uma EDO, vai ser quando a função desconhecida ela é função de uma só variável. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo A aqui, a equação dy dx, que é igual a 2x menos e elevado a x. Essa é uma equação diferencial ordinária, e observe que a função desconhecida, que é a função y, ela é função apenas de uma variável, no caso aqui da variável x. Essa equação diferencial a gente pode escrever ela também utilizando uma outra notação, que no caso aqui dy dx, que é a derivada, eu posso representar por y'. Então vai ficar y' é igual a 2x menos e elevado a x. Vamos colocar mais um exemplo aqui, um exemplo B. Então vamos colocar dy d2y dt2 mais 3dy dt mais 2y. Então aqui nós também temos uma equação diferencial ordinária, já que a função y ela é função apenas da variável independente t aqui. E aqui, utilizando essa notação, essa equação aqui ela pode ser escrita da seguinte forma. Aqui no caso a derivada segunda vai ser y duas linhas mais 3 vezes y', que é a derivada primeira, mais 2y, que é igual a zero. Então vamos ver agora o que é uma EDP. Então a equação diferencial parcial é quando a função desconhecida ela é função de mais de uma variável. Então, por exemplo, a equação aqui del, aqui no caso a gente vai ter derivadas parciais, del 2u del x2 mais del 2u del y2 igual a zero. Aí aqui nós temos uma equação diferencial parcial, porque a função desconhecida aqui é a função u, e essa função u ela depende de x e y aqui. E essa equação diferencial parcial ela também pode ser escrita numa notação mais simplificada. Então aqui a gente vai escrever u, aí aqui a gente coloca subscrito xx, que é a derivada parcial segunda em relação a x, mais aí aqui u
y, que é a derivada parcial segunda em relação a y igual a zero. Nós também vamos ter a classificação segundo a ordem. Então, a classificação por ordem, ou seja, a gente vai classificar as equações diferenciais com relação à primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. Então, a ordem de uma equação diferencial, ela vai corresponder à ordem da mais alta derivada da equação. Então, por exemplo, a equação diferencial d3y dx3 menos 2 d2y dx2, vamos colocar aqui mais y igual a e elevado a x. Essa equação diferencial vai ser uma equação diferencial ordinária, vai ser uma EDO, e a ordem dela vai ser a terceira, porque a mais alta derivada é de ordem 3 aqui, então nós vamos ter uma EDO de terceira ordem. Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos colocar d2y dx2 mais 5 dy dx elevado aqui a 3 menos 4y, que é igual a e elevado a x. Nesse exemplo, a ordem da equação diferencial vai ser de segunda ordem. Então, a gente vai ter aqui uma EDO de segunda ordem. Então, observe que a ordem da derivada aqui de ordem 2 é que é a mais alta, certo? Aqui no caso está elevado a 3, então, mas a derivada aqui é de primeira ordem. Aqui é apenas uma potência da derivada. Então, o que vai importar é a ordem da mais alta derivada da equação, que no caso aqui é a segunda ordem. Vamos ver agora a solução de uma equação diferencial. Então, vamos colocar um exemplo para verificar se uma função ela vai ser a solução de uma equação diferencial. Então, aqui no exemplo diz assim: verifique que a função y, que é igual a x vezes e elevado a x, é a solução da EDO y duas menos 2y' mais y igual a zero, é dada no intervalo menos infinito. Esse intervalo que o exemplo se refere é chamado de intervalo de existência da solução, intervalo de definição ou de validade ou domínio da solução. Então, para a gente verificar, a gente vai substituir a função e as derivadas aqui na equação diferencial e vamos verificar se a igualdade ocorre. Então, nós vamos precisar aqui da função, no caso aqui é y, que é igual a x elevado a x, e vamos precisar da primeira derivada e da segunda derivada. Então, vamos calcular a primeira derivada dessa função. Aí aqui nós temos um produto, funções, então vamos usar a regra do produto aqui. Então, usando a regra do produto, a gente vai derivar a primeira função, que no caso é x, vai dar 1, e repetir a segunda, que é e elevado a x. Então, vai ficar 1 vezes e elevado a x, que vai dar e elevado a x. Aí repete a primeira função e deriva e elevado a x. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. E aí, nesse caso, a gente tem a primeira derivada. Agora vamos derivar essa função para ter a segunda derivada. Então, derivada de e elevado a x é e elevado a x. Aí aqui novamente na derivada do produto. Então, vai ficar a derivada de x é 1. Aí repete aqui a segunda, que é e elevado a x, mais repete a primeira, que é x, e deriva a segunda, que é elevado a x. Isso aqui a gente pode somar, que é elevado a x com elevado a x, que vai dar 2 elevado a x mais x vezes e elevado a x. Então, vamos substituir agora a função e as derivadas nessa equação diferencial e verificar se ocorre aqui a igualdade. Então,
vamos escrever primeiramente y duas linhas, que no caso aqui é 2e elevado a x mais x elevado a x. Então vai ficar y duas linhas, vamos colocar aqui a equação, menos 2y' mais y igual a zero. Então o y duas linhas vamos substituir aí 2e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Veja, parênteses aí menos agora, 2 vezes a y' agora, no caso y' é e elevado a x mais x elevado a x, aí fecha parênteses, mais, agora mais a função y, que é x elevado a x. Então vamos tirar dos parênteses agora, vamos resolver essa álgebra aqui. Então vai ficar 2e elevado a x mais x elevado a x, aí aqui vai ficar menos 2e elevado a x, aqui vai ficar menos 2x elevado a x mais x elevado a x. E daí aqui já dá para simplificar, por exemplo, esse 2 elevado a x com menos 2 elevado a x. E aqui a gente observa que x elevado a x mais x elevado a x vai dar 2x elevado a x. Aí a gente observa que tem menos também aqui 2x elevado a x. E aí, isso aqui, essa soma aí dá zero. Então a gente verifica a igualdade. A gente verificou que quando eu substituir a função e suas derivadas nessa equação, a gente obteve o resultado final igual a zero aqui, né? Que então satisfazendo aqui a igualdade e provando que essa função aqui ela é solução dessa equação diferencial. Então verificou-se a igualdade dessa forma. Então na próxima aula vamos continuar com as equações diferenciais. Então até lá e obrigado.